Grave acidente registrado na nossa região, BR-365. 2 pessoas morreram carbonizadas nesse acidente. Os 2 caminhões baú ficaram destruídos. As cargas de alimento, limpeza e eletrodomésticos também foram consumidas pelas chamas. Acompanhe. O vídeo feito por um motorista que passava pelo local pouco tempo depois da batida mostra os veículos em chamas. Francisco Carlos Daniel, de 57 anos, e Romeu Gomes Ferreira, de 56, morreram no local. Os corpos foram carbonizados. Uma equipe dos bombeiros tiveram dificuldade para acessar as cabines. Os 2 caminhões baú ficaram destruídos. Um deles de Uberlândia, o outro vinha de Cuiabá. As cargas de alimento, limpeza e eletrodomésticos também foram consumidas pelas labaredas. Funcionários da empresa responsável pela administração da rodovia trabalharam bastante para fazer a retirada do material queimado. Uma pá carregadeira, uma máquina, foi usada aqui no local. Depois de 3 horas de muito trabalho, começou o trabalho de retirada dos destroços. Um caminhão guincho foi usado para fazer esse serviço, mas os funcionários tiveram bastante dificuldade. A batida aconteceu na altura do quilômetro 647 na BR-365 em Uberlândia. O acidente aconteceu por volta das 10 da noite. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista seguia aqui no sentido Uberlândia e quando chegou bem aqui nesse trecho, ainda não se sabe o motivo, o motorista perdeu o controle do veículo e invadiu o canteiro. Ainda tem as marcas dos pneus do veículo por aqui. A carreta passou aqui, invadiu a contramão e bateu de frente com outro veículo que seguia no sentido contrário. O impacto foi muito forte. Pouco tempo depois da batida, ainda segundo a polícia, houve uma explosão. A batida foi tão violenta que uma cabine entrou na outra. Não dá nem para identificar o modelo dos veículos. O trânsito no local ficou interditado em meia pista até a retirada das carcaças. Os corpos carbonizados foram encaminhados para o IML da cidade. Uma cena lamentável, triste. A gente continua falando sobre esse acidente que aconteceu ali na altura do quilômetro 647 da BR-365. BR-365, você sabe, a principal ligação nossa, né? O estado vizinho, o estado de Goiás. Era por volta das 10 horas da noite quando esse acidente aconteceu. As equipes dos bombeiros tiveram dificuldade, inclusive, para acessar as cabines dos caminhões onde os corpos das vítimas estavam. Francisco Carlos Daniel, de 57 anos, e Romeu Gomes Ferreira, de 59 anos, morreram no local. Os 2 caminhões baú, como você está vendo nas imagens, ficaram destruídos. As cargas de alimento também, né, e eletrodoméstico também foram consumidas pelas chamas, o que chamou a atenção que ocorreu depois da batida, uma explosão mesmo, uma explosão. A nossa equipe conversou com o inspetor Felipe Sayad, da Polícia Rodoviária Federal. Ele explicou sobre o acidente e o que pode ter acontecido. Olha só. Foi uma colisão de altíssima energia, uma colisão frontal, em que um veículo invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com a outra carreta. Esses veículos aí, no momento da colisão, já iniciou o incêndio e eles foram praticamente totalmente carbonizados. Uma carreta baú, identificamos que ela seguia de Mato Grosso para Uberlândia e de repente ela invadiu a pista contrária, momento em que outra carreta transitava de Uberlândia sentido Monte Alegre e esses 2 veículos eles colidiram frontalmente. O impacto foi tão violento que de imediato iniciou um incêndio e esse incêndio, devido à carga que era transportada, ele se espalhou rapidamente. Nós suspeitamos que provavelmente o motorista da carreta que invadiu a pista contrária ou pode ter sofrido um mal súbito ou provavelmente pode ter dormido, porque não foi verificado na pista que ele vinha nenhum vestígio de uma colisão anterior ou uma marca de frenagem ou de derrapagem que possa indicar que ele tentou desviar de alguma coisa ou colidiu com outro objeto antes. Então acreditamos da maneira como ele saiu da pista e invadiu a pista contrária que pode ter sido um desses 2 motivos aí, a causa principal. Viu só? O trânsito no local ficou interditado em meia pista até a retirada aí do que sobrou dos veículos. Os corpos carbonizados também foram encaminhados para a IML, uma situação muito triste, lamentável, registrada na BR-365. BR-365.